O Reino de Deus, parte 2. Então, sabendo que o Reino de Deus não é algo físico, e sim o Reino de Deus está dentro de nós, e nada mais é do que o nosso próprio espírito vivificado. E como eu falei na primeira parte do vídeo, a Bíblia ela relaciona diversas vezes o Reino de Deus com uma criança. Quem não se tornar como uma criança não herdará o reino de Deus. Quem não se converter de verdade e não se tornar como uma criança não entrará no reino de Deus. E esse tipo de coisa. E é mencionado várias vezes isso. E tem um trechinho do Apócrifo de Tomé, onde Jesus vai falar com Tomé algo sobre as crianças que eu achei muito interessante. Eu acho que complementa muito essa história. O mestre diz a Tomé: está vendo essa criança? Quem não se tornar como ela, jamais entrará no reino de Deus. Então Tomé pergunta: mas por que essa criança é maior que o sábio? Então o mestre respondeu: porque a criança ela vive no agora. Ela não se prende no ontem e ela não teme o amanhã. Ela não julga, não projeta, apenas é. Então Tomé entendeu que o retorno ao sagrado é o retorno à simplicidade, à pureza anterior ao ego. A alma que se torna pequena, ela se torna vasta. A alma que se faz pequena, ela torna-se vasta. E o que se esvazia, torna-se cheio da presença. Então, olha que interessante. A criança, ela vive no agora. Ela não está nem presa no ontem com as coisas que aconteceram e nem ansiosa com as coisas que virão amanhã. Ela consegue ter uma coisa que nós adultos temos muita dificuldade, que é a presença. E a coisa mais importante é a presença, até porque Deus ele está no agora, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas Deus ele está presente nesse momento. Então, nós, como seres humanos, às vezes a gente está ou ansioso com as coisas que estão por vir, ou preocupado com as coisas que passaram, com algum trauma, com às vezes mágoa e tudo mais. E uma criança, ela já não é assim. Uma criança, tu vê assim, tu nota duas crianças brincando, daqui a pouco elas brigam por alguma coisa, dali a 2 minutos elas estão de boa de novo, como se nada tivesse acontecido. Então ela não leva pro coração. A criança, ela é sem filtro, né? A criança, ela é verdadeira, ela é pura. E exatamente por isso que tem toda essa questão de se tornar como uma criança, né? Até porque quando a gente olha para o ser humano como uma construção, como uma casa, a criança é o alicerce dessa casa. Então, tudo que acontece na nossa infância, ela vai ser um espelho para a vida inteira. E realmente, quando a gente está nessa busca por Deus, nessa busca pelo avivamento do Espírito, pelo despertar do Espírito, a gente vai se deparar justamente com isso, com aquela criança interior, sabe? Se a gente não se tornar como uma criança, sem título, sem rótulo, sem preconceito, sem crenças limitantes, a gente não vai conseguir entrar no reino de Deus, até porque o reino de Deus é um estado de consciência, de uma mente limpa, livre de dogmas, de crenças, de um monte de coisas que colocaram na nossa cabeça. Então, o reino de Deus, como eu falei, ele é um estado de espírito, ele é um estado de consciência. O reino de Deus, ele é o nosso próprio espírito avivado, né, vivificado. E quando a gente olha assim para a questão de Deus, por exemplo, Deus ele não poderia reinar sobre outra coisa. Deus ele reina sobre aquilo que pertence a ele de verdade. E o que pertence a ele de verdade é o nosso espírito. É algo que saiu dele e volta para ele, entende? Todo o resto é criação, é desfrutável e tudo mais, mas é criação. Até faz parte de Deus, mas não como os filhos dele, que ele entregou o próprio espírito, sabe? Então, quando a gente olha assim para o nosso espírito, a gente percebe que é como se fosse uma gota de água. E Deus, ele é o oceano. Então, isso tudo é muito lindo e nos faz pensar, sabe? Que as pessoas buscam o reino de Deus nesse e naquele lugar. E, na verdade, o reino de Deus, ele sempre esteve aqui. E ele está dentro de nós. E ele é o nosso espírito, que precisa voltar à fonte, que precisa se conectar com o eterno.
entende? Que precisa ser reavivado através da palavra de Deus, através do Espírito Santo. E não tem outra maneira de retornar ao Pai, de se conectar com Ele, senão se esvaziando totalmente desse mundo e se conectando com Ele, né? Até porque esse vazio existencial todo ser humano tem e tenta preencher com muitas coisas. Mas eu acredito que ele foi feito para ser vazio mesmo, ele não foi feito para ser cheio, sabe? Foi feito para ser vazio, porque enquanto a gente não se esvazia do mundo, Deus não entra ali. Deus não entra na bagunça, Deus não entra no acúmulo, Ele entra quando a gente consegue se esvaziar e ficar totalmente pronto para receber Ele, entende? Para se conectar com Ele, para reavivar o espírito e voltar ao primeiro amor.